CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema. E como fazemos sempre, vamos fazer uma precezinha curta. Que Jesus, nosso Mestre, que os amigos do plano espiritual estejam sempre conosco, que nós possamos desenvolver esse trabalho sempre com a intuição do plano superior, que nosso irmão que apresentará o estudo seja intuído, conduzido e que ele tenha a espiritualidade sempre a seu lado. Que todas as palavras cheguem à sua boca de maneira clara e objetiva, para que nós possamos entender cada um ensinamento deste livro maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o estudo do Livro dos Espíritos da Casa Espírita Ilha de Paquetá. E nós estamos no capítulo 10, da segunda parte, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Nosso estudo hoje vai da pergunta 558 a 564. Né? É uma continuação do estudo do Livro dos Espíritos, já visto que nós estamos estudando sistematicamente, né? Acompanhando parte por parte o livro. E hoje cabe a nós essa parte, esse grupo de perguntas. A pergunta 558, que é logo a primeira do nosso estudo de hoje, hoje é um início de um capítulo que é das ocupações e missões dos espíritos. Então, na pergunta 558, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? Aí os espíritos superiores responderam: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Então os espíritos reencarnam, né? Eles vivem, eles atuam na matéria para progredir. Né? Nós sabemos que a escala espírita é imensa. Lá da parte, primeiro nível até o último, que é os espíritos superiores, tem os espíritos inferiores, né? Até o nível superior, até a perfeição moral. E essa escala ela é imensa, ela é muito grande, né? Quando a gente estuda lá na escala espírita. E cada um dos espíritos que estão numa dessa parte da escala, eles têm a sua função. Eles estão ali estudando, se melhorando, trabalhando para o seu progresso, mas ao mesmo tempo estão cumprindo o trabalho que cumpre a eles na ordem das coisas, no universo. Executando assim a vontade de Deus. É o que os espíritos estão dizendo. A pergunta 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, que nós sabemos que para uma obra, nós temos várias pessoas, geralmente ninguém trabalha sozinho, sempre se tem um grupo, é uma equipe que se trabalha, né? E cada um dentro da sua função. Assim também é na natureza. Para se cumprir a vontade de Deus, tem várias atividades, né?
São distribuídas várias atividades. Claro que aqueles mais esclarecidos, aqueles mais elevados, têm função de mais responsabilidade. Aqueles que se encontram mais atrás têm a função apropriada ao seu nível de evolução, ao seu nível de compreensão, de capacidade. E de capacidade. Porque às vezes não vai adiantar você dar uma função a uma pessoa que ela não vai ter capacidade de executar. Então, tudo isso existe, essa escala, essa gradação, né? E dentro dessa escala, todos têm função, mesmo os inferiores, superiores, né? Todos eles têm a sua função. E nessa pergunta, eles mandam a gente procurar na pergunta 540, vamos lá na 540, que Kardec vai falar sobre a atividade desses espíritos, dos espíritos inferiores. E lá ele diz o seguinte, lá ele diz da seguinte maneira, a pergunta 540, né? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de um instinto ou irrefletido impulso. Quer dizer, todos temos função na natureza, né? Todos estamos trabalhando. Então, os espíritos exercem essa função, usando o seu livre-arbítrio, né? Ou por efeito de um instinto, simplesmente é instintivo, ou impulso refletido. Aí os espíritos superiores respondem o seguinte, uns sim, outros não. Então, uns usam o livre-arbítrio, outros não, né? Outros usam o instinto. Estabelecemos uma comparação. Considera essa miríade de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. São o que nós conhecemos das ilhas de coral, né? Por exemplo, aquilo são animais, são seres que já estão na escala dos seres animais. Eles formam quantidades imensas desses animais que se juntam, se formam e formam aquela coisa no meio do mar que é o que nós conhecemos como as ilhas de coral. Ora, aqueles espíritos que ali estão, aquele instinto espiritual que ali está, aquele ser primitivo ainda espiritualmente, ainda é um ser no começo da sua evolução. Eles não podem ter noção do que estão fazendo. Eles simplesmente agem pelo instinto deles, né? Pela necessidade da sua evolução, eles têm que fazer aquela função ali. E olha a função imensa. Você acha que uma ilha de coral se levanta dentro do oceano porque Deus falou assim, vai sair qualquer jeito ali e vai sair lá uma ilha? Não. Aquilo tudo é programado. Aquela ilha tem uma função ali dentro da natureza. Ela está ali porque ela precisa estar ali. Tem aquela função. Olha aí, eles, sem saberem, trabalhando para o seu progresso, estão cumprindo uma função. É nesse sentido que eles falam que cada um tem a sua função, o seu trabalho. Então, nesse caso, são espíritos que estão agindo, são seres, né, que ainda estão muito no começo da sua evolução, eles não têm ainda a capacidade de livre-arbítrio, mas agem instintivamente, né, cooperando para o equilíbrio da natureza. Né? Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral, é aquilo que nós falamos. Uma ilha de coral não vai aparecer no meio do mar à toa, só porque apareceu lá, de qualquer jeito. Não, ela tem uma função, ela vai manter um equilíbrio ali, o equilíbrio ecológico do planeta. Tudo tem a sua função. E esses animais, então, ali estão cumprindo essa missão. Entretanto, são animais de ínfima ordem e executam essas obras provendo as suas necessidades, aquilo que nós falamos. É uma necessidade de progresso que eles têm, e ali trabalhando, fazendo aquilo, eles estão cumprindo uma ordem, e estão ao mesmo tempo evoluindo. E sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Não pode chegar para um coral, falar, você está seguindo, você está sendo instrumento da vontade de Deus, ele não tem consciência. É uma coisa inconsciente que ele faz. Né? Como diz aqui, provendo as suas necessidades, sem suspeitarem, quer dizer, não tem condição nenhuma de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Então, quer dizer,
Aí está provado que os espíritos mais atrasados, aqueles também que estão no começo da sua evolução, estão também participando do equilíbrio, do conjunto da natureza. A natureza ela tem um equilíbrio, um conjunto tão perfeito, né? São regidos por leis tão perfeitas, um equilíbrio tão grande, que assusta qualquer um que começa a estudar essa natureza, né? Ficam assombrados diante daquele equilíbrio, diante de tudo aquilo que traz um porquê, uma necessidade, um equilíbrio tão profundo. Por isso que nós não podemos nunca deixar de acreditar na existência de Deus. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então, por enquanto eles estão só à base do instinto, mas depois, quando desenvolver mais, e já tiverem o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, já vão começar a dirigir as coisas do mundo material. Vão começar a ter um outro campo de ação, um campo maior de ação, com mais liberdade, com mais capacidade, né? Como nós falamos no início, cada um dentro da sua capacidade, dentro dos seus limites de conhecimento, com a condição de fazer aquele serviço, né? Então, quando eles desenvolverem mais, vão ter aquela capacidade de agir e de dirigir as coisas materiais, as coisas do mundo materiais. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Nós ainda estamos dirigindo as coisas do mundo material, né? Mas nós já vislumbramos em nós uma lei moral tão profunda, tão grande, tão bonita, quando nós estudamos a natureza, quando nós começamos a estudar sobre as qualidades, os atributos da divindade, que a gente começa a deslumbrar dentro da gente, né? Nós estamos espírito muito atrasado, nós estamos muito ligados às coisas materiais, mas nós já vislumbramos essa lei moral que vai ser o alicerce da nossa vida no futuro, né? Nós já começamos a viver ela, de uma hora, no momento em que nós procuramos amar o nosso próximo, que nós procuramos desenvolver as nossas qualidades morais, as nossas virtudes, nós já estamos começando ensaiando para vivermos essa vida moral, né? Presidir, começar equilibrado dentro dessa vida moral e nos libertarmos das coisas materiais, né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, como eu falei no começo, né, quando a gente estuda o universo, estuda os atributos de Deus e tudo que nós vemos no mundo, nós vemos um equilíbrio tão grande, né, e um encadeamento perfeito, sem solução de continuidade, né? Um encadeamento perfeito, muito... Que nós não temos nem condição, né? Nós ficamos até extasiados quando nós procuramos ver isso, né? Procuramos estudar isso. E ele diz, por exemplo, que desde lá do átomo, que é como nós conhecemos na matéria aqui no nosso mundo, quando a gente estuda, agora a gente já sabe que o átomo ainda não é mais a menor partícula, que já tem a física quântica aí que já mostrando que existe outros tipos de matéria, blá, blá. Mas vamos ficar aqui no nosso átomo, como Kardec, na época que foi feito o Livro dos Espíritos, eles acreditavam no átomo, né, que era a menor partícula da matéria. Assim, do átomo foi o arcanjo, um dia também foi átomo. Então, tudo está encadeado dentro desta lei maravilhosa que nós conhecemos do divino Criador. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Como eu falei, nós estamos vislumbrando isso. Uma pontinha do véu já começa a se levantar. A doutrina espírita vai trazer para nós essa vantagem de levantar uma pontinha do véu para que as nossas vistas, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que os nossos sentidos possam começar, né, a ensaiar já para o conhecimento dessas leis maravilhosas da lei moral. Então, cada um na sua função, né? Assim os inferiores e dentro da escala cada qual na sua posição. Agora a pergunta 560 é a seguinte: tem atribuições especiais cada espírito? Então, cada espírito tem uma função especial? Aí vem a resposta dos espíritos.
Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal como o outro cumprirá, ou já cumpriu o seu, em épocas diversas, na terra, na água e no ar. Então ele quer dizer que aqui está falando da evolução. Da evolução. Né? Para nós chegarmos à perfeição, nós temos que passar por todos os degraus, por todos os conhecimentos. A gente trabalha numa área, né? Desenvolve aquele conhecimento, conquista aquele conhecimento, né? Para nós absorvemos aquele conhecimento, é conquista nossa, a gente passa para um outro. Porque nós temos que aprender tudo. O espírito perfeito ele tem que saber de todas as coisas um pouquinho. Né? Um pouquinho não, saber muito, né? Chegar ao conhecimento total de cada uma das coisas para poder chegar à perfeição. O que é espírito perfeito? Tem que falar, o espírito perfeito. O espírito perfeito não é Deus, né? É um espírito perfeito. É aquele que conhece tudo, que é perfeito. Né? Que sabe todas as coisas. E para saber todas as coisas, você tem que estagiar degrau por degrau no conhecimento, em todas as áreas, nas artes, nas ciências, em tudo, né? Para nós chegarmos a essa perfeição. Então, essa é uma escala, e não precisa a pessoa ficar preocupada, mas é muito tempo, vai levar, a eternidade está por aí. Né? Nós somos criados, não vamos morrer, vamos viver, né? Para a eternidade. Nós não somos pessoas finitas. O nosso corpo, a nossa matéria, a nossa encarnação, ela é limitada no nascimento e na morte. Mas o espírito não, ele já existia antes e vai continuar existindo depois. E a vida é infinita, não tem fim. Não é isso? Então, para Deus, né? O que para nós aqui é muito tempo, para Deus é o presente. Né? Deus é o eterno presente. Então, quer dizer, nós não devemos nos preocupar com isso. Né? Devemos nos preocupar com o que nós estamos fazendo agora? O que eu estou fazendo na posição que eu estou? O que eu estou aprendendo aqui? O que eu tenho que aprender e o que eu estou aprendendo? Será que eu posso aprender mais? Será que eu posso? É isso que tem que preocupar. Nem com o futuro que já passou, né? Nem com o passado que já passou e nem com o futuro que há de vir, porque tudo isso está dentro da lei. Né? Então, nós temos que nos preocupar com o nosso conhecimento no momento em que nós estamos vivendo. Não é isso? Então, cada um de nós temos a nossa atribuição, nosso local de trabalho. E nós temos que alcançar todos esses campos de trabalho para chegarmos a esta evolução necessária para cumprir em sua época diversas. Tanto na terra, como na água ou no ar. Né? Em todos os campos, em todos os locais. Aqui está falando da terra, né? Da água e no ar, mas até mais, porque aqui quando fala terra, água e ar, nós estamos falando da nossa terra aqui, mas a gente sempre vive por comparação, né? A gente fala a água, a terra, o ar, mas e o que existe mais no universo que nós não conhecemos? Existem muitas coisas ainda que estão longe do nosso conhecimento e que fazem parte dos elos dessa evolução para nós chegarmos à perfeição. Então, no que concerne a terra, né, desse nosso desenvolvimento, nós temos que chegar a todos esses. Na Terra, por exemplo, nós vamos desenvolvendo, aí chegou ao último grau, desenvolveu todas as capacidades que na Terra nós temos condição de aprender. Já assimilamos aquilo, aquilo já faz parte da nossa vida, já é parte integrante do nosso espírito. O que acontece? Passamos para outro globo, outro planeta. Passamos para outro estágio de evolução e assim vai até chegar à perfeição. A pergunta 561. São permanentes para cada um, estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Por exemplo, uma classe exclusiva de espíritos que tomam conta disso, que fazem isso. Outra classe que estuda aquilo. O que nós estudamos na outra pergunta? Que cada um tem, quando desenvolve o seu conhecimento, passa para outra. Então, se ele for ficar eternamente exclusivo naquela faixa, ele não vai chegar à perfeição. Porque ele não vai conhecer outros lugares, outros conhecimentos, não vai adquirir outros conhecimentos. Então, aqui, ó. Então, a pergunta dos espíritos vem assim. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Quando você se torna
senhor de uma área, você passa para outra, para desenvolver a outra área, né? Deus, que é justo, não poderia dar a uns a ciência sem trabalho, destinada a outros a só adquirirem com esforço. Então, por exemplo, Deus já criou o espírito com aquela capacidade exclusiva de fazer determinada coisa. O outro não. Aí seria, já teria criado um espírito perfeito, com todos aqueles conhecimentos, e o outro ainda precisando trabalhar para adquirir aquilo, né? Nós sabemos que não é por aí. Que isso não faz parte das qualidades da divindade, dos atributos de Deus. Ele dá oportunidade a todos. Aquele que já chegou ao domínio do conhecimento é porque já vem muito tempo trabalhando aquilo dentro dele, né? Como eu disse no início, o espírito a vida do espírito é infinita, então não tem pressa. Nós é que estamos apressando a beça aqui na Terra, porque nós contamos o tempo aqui com o dia, a noite, hora e tal, então causa essa pressa na gente. Mas se nós sairmos desse ambiente, pelo pensamento nós podemos fazer isso, né? Sairmos do tempo da coisa e pensar, aí não existe tempo, nós estamos presentes. Então, para os espíritos, é isso que acontece. Essa evolução, ela se dá com o tempo. Aqueles já adquiriram, já assumiram, já conquistaram, assumiram aquele conhecimento, o outro ainda está começando. Agora, aquele que está lá na frente, que conquistou, ele tem que ajudar aquele que está atrás, para que ele possa aprender também, aquele passa para outra função, outros conhecimentos, aquele chega também ao degrau, ajuda o outro que tem. É isso que existe, essa encadeamento, essa corrente de ligação que existe dessa evolução maravilhosa. Quando a gente estuda essa evolução, quando a gente estuda a lei de Deus, né, da lei da evolução, é de uma coisa que mexe com a nossa vida mesmo, né? Mexe com o nosso sentimento, né? Com aquela vontade de querer crescer, de querer aprender, de querer evoluir, de querer... Mexe com essa necessidade. E isso é um dom que Deus bota no coração de cada um de nós, dentro da nossa consciência, dentro de nós, lá no nosso ímã. Essa necessidade, esse desejo grande de crescer, de evoluir, de aprender, de crescer espiritualmente. Isso é uma necessidade de cada um. Todos nós temos essa necessidade dentro de nós e esse desejo. Quando ele desabrocha, quando ele cresce com toda a força, o espírito toma um impulso, né? E evolui numa velocidade até maior, né? Quando isso tudo começa a crescer com tanta força dentro de nós. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau da perfeição numa arte sem que tenha adquirido o conhecimento necessário praticando o rudimento dessa mesma arte. Então, aquele que chegou ao nível superior, ele começou lá no rudimento, praticou, aprendeu, desenvolveu, chegou à perfeição daquela arte. Vai passar por uma outra, vai passar por outro conhecimento, outras áreas do conhecimento, e os outros que vêm atrás vão aprendendo e vão continuando, porque a criação é ininterrupta. Deus jamais parou de trabalhar. Deus cria constantemente. Essa é a verdade. A pergunta 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Essa pergunta ela é: que quereis que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Porque existe uma doutrina, né? Como nós conhecemos das religiões tradicionais, que quando a pessoa desencarna, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Para o céu ela vai sofrer eternamente. E no inferno ela vai louvar eternamente. Quer dizer, são duas coisas que fica difícil. Quando a gente começa a estudar e ver os atributos da divindade, entender uma lei assim. Que ela não tem, ela não reflete uma justiça, né? Uma justiça perfeita como a justiça do Criador. Então o que acontece? O espírito chegou ao grau supremo da evolução. É um espírito perfeito. Ele aí vai ficar só sem fazer nada, né? Só na ociosidade ali. Não, nós sabemos que não é aí. Eles vão, dentro da sua função, do nível em que estão, vão trabalhar também. E com muita capacidade, com muito trabalho para se fazer. Porque se Deus cria incessantemente, imagina, qual a função dos espíritos superiores, dos espíritos perfeitos? Eles têm a função
de seguir as ordens do Criador. São ministros de Deus. São os grandes ministros de Deus, né? Nós conhecemos a história da criação da Terra pela Bíblia. Ele diz o seguinte lá, na Bíblia, que quando Deus for criar o mundo, está lá segundo o que está escrito na Gênesis, ele diz assim, façamos isso. Aí do outro, façamos aquilo. Ora, ele está falando ali no plural. Se ele está falando no plural, é porque não estava só. Quem criou a Terra não estava só, estava acompanhado. Muito bem. Quem vai acompanhar um espírito desse para criar um planeta, criar uma coisa? É espírito atrasado? Espírito? Não. É espírito que já chegaram a nível superior, muito grande. Então, eles são superfeitos, mas eles têm funções também muito elevadas que só espírito perfeito pode fazer. Então, ninguém fica ocioso, todo mundo tem função. Não se preocupe que vai ficar lá só louvando, coisa que vai ser chato aquilo, porque vai ficar muito enjoado, porque fica muito tempo. Não, é ativo. Olha, uma coisa interessante, a gente aqui na Terra, as pessoas, tem muitos até que condenam o trabalho, né? Acha que quer se aposentar logo, né? Quer sem fazer nada, o inimigo do trabalho. A coisa mais imperfeita que tem, a coisa que Deus fez de maior elevado na Terra, é justamente o trabalho, na lei de Deus. Porque na lei de Deus não existe ninguém parado, todo mundo trabalha. Até o Pai trabalha. Jesus falou, o Pai trabalha e eu trabalho também. Então, não vai pensar que porque o Espírito chegou à perfeição, ele vai parar, ele também tem função para ele. E outra coisa, e essas funções não tem aquela coisa de cansaço, de insatisfação, porque está trabalhando, porque é um trabalho que vai trazer faustio na pessoa, cansaço. Não, pelo contrário, é um trabalho que quanto mais a pessoa trabalha, mais energia, mais alegria, mais coisa o espírito adquire. É o contrário do que a pessoa pensa, que vai trabalhar, vai ficar cansado e vai... Não, é o contrário, é o inverso. Quanto mais trabalha, mais o espírito cresce. Então, todos têm essa função. Então, não vai pensar porque o espírito é elevado, que ele vai ficar sem função para fazer, não. Tem muita função. Se a gente lê lá o livro do Emmanuel, quando na Caminho da Luz, ele diz lá que na comunidade dos espíritos perfeitos, Jesus, um dos constituintes dessa comunidade, né? E vai falando dos espíritos elevados, que tem as funções de dirigir as galáxias, os sistemas solares, os planetas. Tudo isso são espíritos que chegaram a esse nível de perfeição, de conhecimento, né? Então não precisa ficar preocupado que não vai faltar trabalho. Não falta trabalho, né? Não falta trabalho. No universo não falta. O universo é dinâmico e o próprio Criador, ele também trabalha incessantemente. É uma lei de Deus o trabalho. A pergunta 563. São incessantes a ocupação dos espíritos? Quer dizer, trabalha incessantemente, sem parar? Incessante, sim, atendendo que sempre ativos são os seus pensamentos. Porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Esta mesma atividade lhe constitui um gozo pela consciência que tem de serem úteis. É aquilo que nós falávamos. Eles trabalham incessantemente, mas não cansam, porque eles trabalham pelo pensamento. Nós não temos condição de entender o que é isso, gente. Porque nós ainda estamos aqui na Terra, nesse corpo pesado, nessa região, nessa área, nesse ambiente, muito ainda materializado. Só que o espírito que já alcançou essa evolução, que já chegou lá, é que ele vai entender o que é essa vida lá. Nós vamos chegar lá e vamos entender. Quando nós chegarmos lá, nós vamos entender. Mas o certo é que a nossa razão e o nosso entendimento, o exercício que vamos fazendo para aprender, para desenvolver a nossa razão e o nosso entendimento, nos leva a essa conclusão que o Espírito vem confirmar aqui. Que esse trabalho, ele não tem nada de penoso, como tem um trabalho material. Eu vou fazer aqui uma comparação que talvez dê para a gente entender bem. Quantas vezes a gente está fazendo um trabalho útil, né?
Você está fazendo um trabalho, geralmente quando a pessoa faz um trabalho em benefício da localidade onde ele vive, da coletividade dele, ou de qualquer religião, de qualquer grupo religioso, nem que seja religioso, mas que seja um trabalho que vá levar benefício às outras pessoas, e que você faz aquilo com desprendimento, com dedicação. Você trabalha, trabalha, trabalha. Quando termina o trabalho, o teu corpo está cansado e alquebrado. Mas você não. Você sente o corpo cansado, mas você mesmo se sente elevado. Você só vai dormir, vai descansar porque o corpo está necessitado. Mas se fosse possível, você ficaria até continuando mais ainda, porque é uma satisfação que a pessoa sente tão grande de saber que está trabalhando, que está sendo útil, que o trabalho dele vai redundar em benefício de um grupo muito grande de pessoas, e traz uma alegria, uma satisfação pelo trabalho que realizou tão grande, né? Agora, imagina se você não tem um corpo material, se você faz isso espiritualmente, né? Você não vai ter esse cansaço do corpo material. E com a mente, com o espírito elevado, que tem essa capacidade de atuar sobre a matéria, com muito mais capacidade do que nós, porque tem uma força magnética muito grande, o trabalho deles ainda é muito mais fecundo do que o nosso. Então imagina o que isso vai gerar de satisfação, de prazer, de alegria, de felicidade para a pessoa. É uma coisa que, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver. Aqui nós já podemos até sentir um pouquinho, eu já falei aqui, se a gente fizer um trabalho, quando a gente faz um trabalho, às vezes, que a gente viu um efeito muito bom daquilo, que aquilo gerou um trabalho muito grande, é uma satisfação que a gente sente, mesmo o corpo estando cansado. Então é isso aí. É isso aí. Né? Não é aquela, essa satisfação, é porque existe, é porque espiritualmente, né? Não existe o cansaço material. A pergunta 563A. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Então, por exemplo, os espíritos elevados, eles não têm esse cansaço, né? Trabalham, se sentem felizes porque são úteis, é uma alegria muito grande para eles e tal. Esses são os espíritos mais elevados, os espíritos esclarecidos, os espíritos já que têm compreensão. E os inferiores, que não têm compreensão? Eles também trabalham, ninguém pode arrepender de trabalhar, porque a lei trabalha para todo mundo, né? Como é que fica a situação deles? Aí os espíritos respondem lá. A estes cabem ocupações apropriadas da sua natureza. Nós não falamos no início do estudo sobre a escala espiritual, a escala espírita, né? A escala dos espíritos, né? A evolução, a escala da evolução. Aqueles que estão nos primeiros degraus, no segundo, e vai crescendo na evolução. Então, aqueles que estão na base, eles vão trabalhar pelo impulso, pelo instinto, vai cumprir o seu papel. Eles não têm consciência de nada disso, né? Então, aí ele diz assim, ó, estes cabem ocupações apropriadas da sua natureza. Confiais porventura ao obreiro manual e ao ignorante trabalho que só os homens instruídos podem executar? Então, quer dizer, assim como tem aqueles que são muito elevados, que têm os espíritos elevados, que têm uma função grande da natureza, tem também aqueles mais inferiores que têm uma função menor também. Mas cada um está cumprindo o seu dever, o seu papel, o local onde está, a posição que ele encontra, ele está cumprindo o seu trabalho na criação. É uma determinação divina isso. Agora vamos passar para a pergunta 564. Haverá espíritos que se conservam ociosos e que em coisa alguma útil se ocupem? Então, por exemplo, o espírito não quer trabalhar, não quer nada, não quer. Há espírito assim? Aí os espíritos respondem. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de sua inteligência. Então, há espírito assim, mas dependendo do seu entendimento, da evolução da sua inteligência, ele pode achar que não fazer nada seria bom. Mas como isso é uma determinação da natureza, né? Vamos ver, continuar a pergunta dos espíritos. Ele diz assim, há certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Então há espíritos que não fazem nada, como há homens que só vivem para si, não ajuda ninguém, não quer, só vive para si próprio. Pesa-lhe, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir
lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentem por poderem tornar-se úteis. Então eles ficam tanto tempo assim que como isso é uma lei divina, eu estava falando no começo, né, no meio da nossa palestra, que quando a gente descobre isso, é uma força que cresce dentro de nós. Então ela está lá dentro de nós, está em todo mundo. Esse que não quer fazer nada está lá também com essa coisa. Mas quando isso desabrocha, porque como é uma lei da natureza, com o tempo a pessoa não aguenta mais a ociosidade. Ele fica doido para fazer alguma coisa, porque é uma lei. O homem não foi feito para ficar parado, para ficar sem fazer nada. Ele tem que ter a sua função. Então, como ele está fora desse equilíbrio, ele começa a sentir um incômodo, uma coisa que impulsiona ele. É uma lei da natureza. E aí ele se sente tão enfastiado, tão uma coisa que não está fazendo nada, que ele fica doido para arranjar uma atividade e feliz se sente quando encontra essa atividade. Porque aí ele entra no eixo, né? Entra no caminho, né? É aquele negócio. Perde-lhes, porém, essa ociosidade, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhe faz necessário e útil. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos. Quer dizer, nós não estamos falando aqui dos espíritos, por exemplo, como nós falamos no começo, dos corais, né? Daqueles espíritos mais inferiores, dos espíritos que estão no começo da sua evolução, né? Do princípio inteligente que está lá conversando. Não está falando desse. Está falando daqueles espíritos que já chegaram ao nível de consciência, né? Que já chegaram ao livre-arbítrio, né? Ele diz assim, ó, referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quase crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então é isso aí, né? Quando o espírito já alcançou um grau de evolução muito grande, um grau de entendimento, ele sabe a sua função, ele vai e executa. Aqueles que estão no meio, muitas das vezes, no início ainda da sua evolução como espírito, né, já com livre-arbítrio, pode ter essa parte de estacionar. Porém, andar para trás nunca vai andar, né? Mas ele pode dar uma estacionada. E depois a lei impulsiona ele começa novamente a sua atividade, o seu trabalho, e se encaixa dentro dessa lei, que é uma determinação divina. A única coisa que existe de determinação é a evolução, é o progresso, é chegarmos à perfeição. Isso é a única determinação, uma única coisa que é fixa, não muda. Isso aí é uma lei, né? Então, essa necessidade é uma necessidade grande dentro de cada um de nós. E cada um de nós sentimos isso, né? No livro Nosso Lar, quem não lembra daquela passagem que o André Luiz precisou foi pedir uma ajuda, né? Porque ele estava querendo lá visitar, parece, a família dele. Ele queria uma coisa lá. Então ele pediu para ser uma entrevista com um ministro lá, para ajudar ele. O ministro tal te ajuda, vai lá que ele vai te ajudar, vai fazer o que você quer e tal. E ele foi. Aí chegou lá, esperando lá para ser avistado pelo ministro. Ele viu que o ministro recebia de 2 em 2 pessoas, 2 pessoas de cada vez para ser atendido por ele. Aí o André Luiz estava sentado, que chamou a vez dele. Aí veio ele e uma senhora. E essa senhora senta. E então o espírito entrevista ela primeiro, para depois falar com o André. Aí ele começa a perguntar, o que você quer? Eu quero ajudar a minha família, que está na terra, que está coisa e tal. Aí você, minha irmã, tá. E o que você tem aí de horas, de bônus hora e tal? E você tem tão pouco bônus hora, pouquinha coisa, que quantidade aqui, minha irmã. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer alguma coisa por você? Você não... Aí ele falou assim, você já trabalhou e tal, coisa assim? Eu fui trabalhar lá, mas estava tão enjoado, não aguentei aquele trabalho, não, estava muito difícil e tal, e larguei. Aí depois um outro amigo arranjou um outro lugar, mas também fui lá também, mas não estava muito bom. Mas você também trabalhou em tal lugar? Eu fui também naquele outro, mas cheguei lá também, não aguentei. Aí acabei não aguentando, não consegui me adaptar em lugar nenhum, eu fui para o campo de repouso. E estou lá repousando lá, estou lá descansando lá. Aí ele falou assim, bem, minha amiga, minha irmã,
Para você ser ajudado, você tem que ter alguma coisa para dar, porque é o tal negócio. Na vida você não pode ter nada de graça. Tem que dar alguma coisa para receber em troca, né? Porque até Jesus perguntava, quando a pessoa ia procurar ele para ser curado, né? O que você quer? Né? E quando a pessoa dizia, Jesus, tua fé te curou, então a pessoa tinha que dar alguma coisa. E essa senhora queria uma ajuda e ele não tinha praticamente nada para dar, para receber aquela ajuda. Não fazia nada para ninguém. Ela vivia no campo de repouso, sem fazer nada lá, descansando. Em nosso lar também, né? Existe esse lugar lá. Você vê, o espírito não quer fazer nada, fica lá. Mas também não tem direito, tem o direito só o básico. Mas, além daquilo, a lei não dá a ela o direito. Não é? E na lei divina, o direito, ele é justo, ele é correto. Ali não existe corrupção, não existe nada disso. Segue a lei divina, não é? Aí o nosso irmão André viu que realmente ele não estava no momento ainda de querer, né? E ele, com evasivas, ele consegue terminar a entrevista lá e voltar para o lugar dele, meditando sobre aquilo que ele escutou, né? Então, da necessidade, como estava perguntando, existe espírito que não quer fazer nada? Existe. E Deus permite que isso aconteça. Né? Tem nosso lá, tem lá um lugar que você pode ficar no campo de repouso. Agora, quando você for receber alguma coisa, você precisar de alguma coisa, o que você tem? Não tem nada. Então o espírito aí vai cair em si e vai falar assim, não, agora eu preciso trabalhar. É isso que, essa coisa que diz de nós, essa coisa do dispositivo da lei, é isso, é que faz a pessoa. Né? Então, na posição em que nós nos encontramos, naquilo que nós fazemos, nas nossas funções atuais, vamos procurar executar da melhor forma possível. Vamos procurar aproveitar a oportunidade que estamos tendo para aprender o máximo que pudermos. Desenvolver em nós esses sentimentos, essas qualidades, fazer com que essa energia possa explodir dentro de nós, possa sair, possa nos impulsionar. E não vamos começar a querer segurar, não. Vamos dar vazão para que a gente possa realmente cumprir nosso papel, porque é um desejo tão grande que cada um de nós temos, né, de chegar a uma evolução espiritual, de sair desse nível de evolução onde nós pesamos na matéria, onde a matéria pesa para nós, né? A libertação espiritual, a libertação das coisas materiais, é um gozo tão grande para o espírito, todos nós temos essa necessidade, esse desejo. Mas isso vai depender da nossa capacidade, do nosso trabalho, da nossa dedicação. A ajuda do alto, a ajuda divina, ela está toda hora ao nosso lado. Né? Ela não falta jamais. Geralmente, quando nós não fazemos, não é porque faltou a ajuda divina, faltou a parte nossa, da perseverança, da boa vontade, do desejo realmente de fazer, né? É sempre, quando nós acertamos, também é um resultado nosso, porque nós nos propomos a fazer isso e nos trabalhamos. E quando nós também não recebemos, não alcançamos aquilo que queremos, é culpa nossa também, porque nós também nos entregamos. Então depende de nós essa evolução. Vamos procurar entender muito bem isso, porque a nossa doutrina espírita não ensina isso para nós, e louvado seja, porque quem tem um conhecimento que tenha da doutrina espírita, tem um entendimento muito maior, né? Muito mais profundo, é uma coisa muito mais, é uma coisa sagrada que traz dentro de nós e que nos bota numa condição realmente de muita responsabilidade, mas também de muita oportunidade, né? A doutrina espírita é uma oportunidade muito grande na vida de cada um de nós, entendendo todas essas leis e sabendo da nossa posição em que nós nos encontramos, de trabalhar, de crescer e entender mais a vida. Vamos procurar entender mais o nosso próximo. Esse que é tão importante na nossa vida, o nosso próximo é a peça fundamental da nossa evolução, porque ele é a âncora, ele é o ponto onde nós podemos nos apoiar para crescer, porque é amando o próximo, como Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a evolução. Então o nosso próximo é a nossa oportunidade de crescimento. Vamos procurar ser fraterno, amar o nosso próximo, desenvolver o nosso sentimento de amor, as nossas qualidades, as nossas virtudes, para nós alcançarmos essa coisa que todos os homens na Terra estão procurando, né? Muitos em caminhos diferentes aí, nós temos guerra no mundo, nós temos uma porção de situações esdrúxulas aí, que as pessoas estão procurando felicidade, mas olha o caminho que elas estão seguindo. Né? Agora, nós que temos essa base, esse conhecimento,
estamos numa oportunidade muito grande para alcançar esse conhecimento, essa evolução espiritual. E cada um de nós, daquele que tem um conhecimento, trabalhando e desenvolvendo esse conhecimento, vai contaminando toda a nossa comunidade, a nossa coletividade, até chegar a todo o nosso planeta. É assim que a evolução acontece, né? É por contágio. Ela vai contagiando, assim como as coisas negativas contagiam, a boa também contagia, e as coisas boas têm um poder maior que as coisas negativas, né? E é assim que nós vamos conseguir transformar o mundo. Então, meus irmãos, agradecendo a boa vontade de vocês de nos ouvir, de nos prestar atenção no nosso estudo, de estudar conosco, peçamos a Deus nos dê muita força e muita coragem para conseguirmos chegar a esse objetivo. Nós estamos falando aqui, mas eu também me coloco na posição desse espírito que precisa ter muita força, né? Eu também me coloco nessa posição. E é muito difícil, a gente pensa, é fácil. Está lá no livro dos Espíritos dizendo assim, mas não é fácil. É um trabalho difícil, um trabalho penoso, um trabalho que vai exigir muito esforço de nossa parte, né? Muito esforço, desgaste nosso mesmo, mas vale a pena a gente investir nisso, né? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, né? Pedindo a Ele que nos dê força e coragem na nossa vida. Deus, nosso Pai de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por toda esta oportunidade de estudo, de desenvolver em nós as nossas qualidades, de vivermos, Senhor, a Tua lei neste mundo, procurando contaminar, procurando levar para o nosso próximo, contagiar o nosso próximo, com as nossas melhores intenções, com as nossas melhores vibrações, com os nossos melhores sentimentos, para que possamos modificar, Senhor, esta sociedade. Ampare e protege aquele nosso irmão com quem convivemos ao nosso lado, aqueles com quem trabalhamos neste mundo, no nosso grupo de estudos, no nosso grupo de trabalho profissional, na nossa casa, na nossa comunidade onde vivemos, enfim, Senhor, onde quer que estejamos, possamos sempre reportar-vos a Ti, principalmente nas horas das maiores decisões da nossa vida. Possamos ter sempre a Sua presença, sempre os Seus ensinamentos, sempre o Teu amor junto de nós, para podermos tomar as decisões corretas, para podermos escolher o caminho certo, Senhor. Muito obrigado por tudo, que a Tua paz nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor.
realmente é uma música bonita, realmente a preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da CEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.